Mateus 16, 18. Pensei que o bispo hoje ia começar o tema igreja. Aí eu me preparei e ele hoje não terminou, ele não começou. Eu já estava com a minha caneta e meu papel preparado para começar a pegar os pontos dele para adicionar no meu. Mas aí ele foi falar da ressurreição, do poder da ressurreição, mensagem maravilhosa pela manhã, e não me deixou com nada além do que Deus me deu, graças a Ele por isso. Mas eu já ia ter um adicional aqui para compartilhar com os irmãos. Edmilson, Estherzinha está aí? Tá? Esther, 100%? Prazer revê-los. Obrigado pelo carinho, tá bom? O carinho deles foi um café. Café é meu fraco. O Marquinho veio da roça, o Jânio veio da roça, aí trouxeram um café que quando eu coloquei no carro, fechei a porta, misericórdia, aquele que oculta tudo, nem um cão farejador consegue identificar o que tem dentro, além do café, mas é muito forte. Aí a esposa já falou assim, já sei que eu vou passar um mês inteiro tomando tinta, porque o meu café é aquele café com personalidade, ele sabe que é café. Sabe, ele sabe que é café, ele não pensa que é leite e nem chá, ele sabe que é café. Se não for assim, irmão, eu nem bebo. Uma vez eu fui na casa da minha mãe, quer um cafezinho? Quero. Quando eu vi saindo do copo, tinha que pedir, sai por favor, até dá uma ajuda, porque não tinha força para sair. Aí ela virou as costas, eu fiz assim, não dá, não desce. Eu tenho que ser daquele que tem personalidade, da cor do terno do pastor Luiz ali, esse aí é o mínimo. Então obrigado, tá, Esther, Edmilson e os irmãos aí que me abençoaram com o café. Mateus 16, 18, eu quero que você leia junto comigo. Também eu te digo, vamos, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Glória a Deus por isso. Essa é a tua palavra, Senhor. Que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti e edificantes à Tua igreja, em nome do Senhor. Ocupe o seu lugar, querido irmão. Como sempre, se onde eu coloquei meu lenço, deixa eu descobrir. O tema desse mês que o bispo Rubem propôs para a gente pregar em todos os cultos, domingo, quarta, segunda, quinta, sexta, é sobre a igreja. E a gente sempre encontra uma inspiração dada pelo Senhor para colocar um subtítulo. E hoje eu quero falar sobre a importância da igreja no mundo. Hoje eu quero falar sobre isso. Se você puder para mim, Jonatas, lembra dessa frase e coloca aqui, só para que a gente marque esse momento, a importância, liga comigo, a importância da igreja para o mundo. Mas se eu fosse mudar essa pequeno tema para uma pergunta, eu tenho certeza absoluta que a resposta seria não. Se eu fosse mudar esta pequena reflexão com o tema aqui, a importância da igreja para o mundo, para qual a importância da igreja, ou a igreja é importante para o mundo? Certamente a resposta seria não. Mas a igreja tem um papel dentro deste mundo. A igreja, ela foi estabelecida, edificada, ela foi instituída pelo Senhor com um firme propósito. E eu quero rapidamente pensar com os irmãos sobre isso. Porém, antes, o sistema desse mundo, os poderes, as forças que movimentam o sistema, desde muito antes até o dia de hoje, até agora, nesse exato momento, sempre olharam para a igreja
como uma ameaça aos seus interesses. Sempre. Desde quando foi instituída, desde quando os primeiros momentos, as primeiras palavras de Jesus aos seus discípulos foi a respeito do que eles iriam enfrentar ao levarem essa mensagem a outras nações, a outras pessoas, a outras cidades, a outros povos. Jesus sempre deixou muito claro de que não seria uma tarefa fácil. Inimigos surgiriam de dentro da sua própria casa, um irmão entregaria outro irmão, eles seriam entregues das mãos de governadores, de autoridades, seriam açoitados, presos. Então, desde muito antes até agora, sempre o sistema, os poderes, as forças que movimentaram isso tudo, sempre viram a igreja fiel. Há de lembrar de que a igreja fiel sempre foi olhada com uma ameaça aos interesses desse sistema, desses movimentos, dessas forças que sempre tiveram presente no mundo, irmãos. Isso não é de hoje, isso não acontece aqui no Brasil, isso não acontece ali fora, isso acontece há séculos. Governos, poderes, sempre tentando tirar do foco aquilo que atrapalha os seus interesses. O simples fato de fazer o bem, de promover alegria para uma pessoa, de promover esperança para alguém, e de poder até mesmo através da pregação do Evangelho, vermos um indivíduo transformado, vermos um indivíduo salvo pela graça de Deus, já coloca a igreja como uma possível ameaça. O fazer o bem, o promover a esperança para alguém, o pregar um Evangelho e ver talvez um pecador criminoso se salvando, sendo recuperado. O simples fato de fazer isso já é a igreja uma ameaça, ou se torna uma ameaça para o sistema desse mundo, para o que movimenta as forças desse mundo. Tendo em vista isso, a gente olha para o capítulo 3 e 4 de Atos, quando o apóstolo Pedro e João subiram ao templo na hora nona, eles se encontram com um homem ali doente, coxo, há muitos anos, e as pessoas passavam e ele esmolando, e as pessoas dando esmolas para aquele homem. Aqueles dois homens, ao fazer o bem, disseram: nós não temos nada para te dar, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. Ele se levanta e vai. Após isso, o discurso que o apóstolo Pedro faz, tira dele qualquer direito de falar assim: foi por mim o que aconteceu. Foi através de mim, sim, mas não foi por mim. O irmão me procurou hoje pela manhã e disse: pastor, lembra da minha cervical? Eu disse: lembro do que você me falou. Lembra da oração que o senhor fez? Sim, Deus me curou através do senhor. Eu falei: ainda bem que foi através de mim. A sua palavra de oração, ou seja, o apóstolo Pedro tira completamente dele a prerrogativa de falar assim: fui eu, mas foi através dele e de João. E ele discursa diante do sinédrio, e o discurso que ele faz diante do sinédrio provoca nos caras lá, nas autoridades, no sistema, nas forças que movimentavam aquilo tudo, promove neles um pensamento, uma preocupação de que aquilo poderia ser uma pequena ameaça, que se tornaria numa grande ameaça. Então, eles se reúnem, chamam o apóstolo Pedro, o prendem, não satisfeitos em prendê-los, porque não poderiam mantê-los muito tempo presos, eles chamam eles num canto e falam: bom, a gente não pode mantê-los presos, mas pode mantê-los calados. O apóstolo Pedro é chamado junto com João, vendo que aquele homem era alguém que lá atrás não tinha habilidade nenhuma para falar, não tinha capacidade nenhuma para argumentar como argumentou, ele diz: que intrepidez. E perceberam que foi por meio do nome de Jesus que aquele coxo fora curado. Eles agora ameaçam eles, dizendo: não preguem. Capítulo 4, versos 13, ou 12 e 13, ou do 10 ao 16. Irmãos amados, o sistema desse mundo, os poderes, eu repito, que movimentam tudo isso, sempre vai olhar para a fiel igreja de Cristo como uma ameaça. Quando o apóstolo Paulo, eu estou falando
Muito alto? Se estiver muito alto, está muito alto aí para vocês? Quantos estão achando alto? Tudo bem. Mas eu estou aqui sentindo um retorno muito forte. Se quiser diminuir um pouco, ok? O apóstolo Paulo, em Atos 16:16, tem um encontro, ele e Silas, com uma jovem adivinhadora. E essa jovem, ela produzia para aquela turva ali, para aquele sistema, muito dinheiro. Aquela adivinhadora ali, capítulo 16, eu estou vendo muitas pessoas procurando, 16 ao 24, capítulo 16, dos versos 16 ao 24. Ela promovia ali a oportunidade para aqueles homens ganharem dinheiro. Ao que Paulo olha para aquela mulher e vê que ela está atrás dele, dizendo: olha, vocês são verdadeiramente homens de Deus, profetas, tudo que vocês falam dá certo. Sabe, aquela voz que vem de trás, que Paulo percebe que aquilo não vem de Deus. E Paulo vai, repreende aquele mal, e aquela mulher é liberta, transformada. Mas o texto em seguida, que é o capítulo 16, por favor, vá até lá. Você que já foi, obrigado. Você que ainda não foi, eu te espero mais 2 segundos. 1, 2. E aconteceu, verso 16 do capítulo 16 de Atos. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, o que fazia, irmãos? Dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam um caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em o nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Leia o texto. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, vou repetir, vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, proclamando ou propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantando-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram fazer o quê? Uma massagem, açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os levaram para o cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse em toda ou com toda esperança, ou com toda segurança, Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere no interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olhe para mim. Sempre que a igreja, fiel igreja, irmãos, nós estamos falando da igreja fiel, que eu vou entrar aqui num assunto talvez um pouquinho chato. Falar da igreja, você precisa hoje, infelizmente, dividir a igreja fiel. Por quê, pastor? Porque Jesus fez isso nas 7 igrejas da Ásia Menor. Ele dividiu as 7 em 2 grupos. Ele dividiu as 7 igrejas, dizendo que 2 delas estavam precisando só de um encorajamento por causa dos sofrimentos, e 5 delas tinham que voltar para o trilho. 5 delas estavam perdidas, tinham perdido a referência, tinham esfriado no primeiro amor, tinham permitido entrar coisas erradas na igreja. Os pastores estavam talvez tão alucinados com a ideia do poder, que tornaram pessoas arrogantes, e Jesus estava do lado de fora batendo na porta que o povo clamava pelo nome dele. Então, infelizmente, nós temos que dividir a igreja fiel da igreja que não glorifica a Deus, que eu não quero chamar de infiel, mas é. Então, queridos irmãos, quando a gente olha para tudo isso, quando a gente observa tudo isso, a gente observa a maneira como esses santos homens de Deus, proclamando a palavra como igreja do Senhor, sofreram, a gente percebe que o sistema desse mundo tem a igreja como uma oposição. O sistema desse mundo, quando vê os seus interesses ameaçados, o resultado
é esse. O sistema desse mundo não tem nenhum propósito para a igreja, senão, ouça isso, transformá-la em um objeto ou um veículo para avanço dos seus interesses. Só tem isso. Não tem propósito em dizer assim, olha, nós queremos fazer um investimento. Graças a Deus que nós temos um líder que não depende do recurso dessa terra, mas das finanças que vêm do céu, irmãos. Fato é que nós estamos numa igreja cuidada pelo Senhor. Ih, queridos, está muito fraco esse negócio, pode melhorar esse mapa pentecostal. Nós estamos numa igreja que tem sido cuidado pelo Senhor, cuidada pelo Senhor. E se ele cuida dessa igreja, ele vai cuidar da minha vida e da sua vida também, porque nós somos parte desse corpo. Se não for para o interesse deles, para o avanço dos projetos deles, não tem ajuda. Mas o único propósito que o sistema desse mundo tem para com a igreja é usá-la como um veículo para o avanço dos seus interesses. E, infelizmente, queridos irmãos, é o que está acontecendo hoje. A igreja está servindo aos propósitos e interesses humanos, está servindo aos interesses políticos, está servindo aos interesses talvez até mesmo espirituais, mas enganosos. Está servindo a interesses políticos, humanos e financeiros. Uma vez um irmão me convidou para almoçar com ele, mas ele lutou para almoçar com ele. E ele, pastor, almoça comigo hoje. Eu falei, rapaz, eu gosto tanto de almoçar em casa. Às vezes o bispo está aqui, dia de segunda-feira, eu venho aqui para resolver um negócio de banco. Aí ele, vai almoçar, ele nem me chama mais. Mas quarta-feira é o dia que a gente almoça juntos, pastores, o bispo. Mas meio de semana, tipo segunda, quinta, sexta, se vier aqui, ele estiver almoçando, ele, a irmã Wanda, os irmãos, eu almoço em casa. Eu gosto de casa, eu gosto da minha mulher, eu gosto dos meus filhos, eu gosto de estar sentado na mesa com eles, ou à mesa. Aí esse irmão lutou para almoçar comigo. Ah, pastor, eu gosto muito do senhor. Eu falei, tá bom, irmão, vamos almoçar quarta-feira que vem. Aí nós saímos. Eu falei, para onde você vai me levar? Ele, o senhor gosta de camarão? Eu falei assim, rapaz, vai cair o dente. Vai cair os dentes. Se for o VG então, se for o VG, eu vou pedir para fazer um farnel. Aí o irmão me botou no carro, a gente saiu, ele está indo em direção a um restaurante aqui perto da Dutra. Eu falei, Jeová, das galáxias. Irmão, quando a gente entra, brilhava tanto ouro. Era cada pulseira, cada cordão, cada bracelete. Pastor Otávio, eu falei, Jesus tem misericórdia, me esconde agora debaixo do teu sangue, do teu manto, me guarda aqui, eu não quero saber quem eu sou aqui. E, irmãos, eu morri de vergonha. Essa mulher me deu um bracelete de ouro no aniversário. E eu fui para uma festa. E eu esqueci o bracelete de ouro e vim para um culto. Aí o irmãozinho, pastor, hein? Bracelete lindo, irmãos, nunca mais eu coloquei o bracelete. Estou vendendo, quem quiser comprar, eu faço um preço bom, 5 vezes mais do que eu ganhei. A inflacionar um pouquinho. Eu morri de vergonha. Quando ele escolheu o lugar para sentar, eu escolhi o sentar lá naquele canto, lá naquela mesa, lá de cara para a parede, de quina para a cozinha, de lado para o banheiro, para ninguém me ver aqui. Eu comi com a cabeça baixa, constrangido, e a mãe dele está aqui nessa noite. E ela sabe do que eu estou falando dele. Aí eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, vou embora daqui. Ele, pastor, desculpa. Morri de vergonha. Queridos irmãos, se for para ficar rico, escolha outra coisa para fazer, menos o ministério. Pode até te fazer rico, mas o miserável na eternidade. O sistema desse mundo quer usar a igreja
E infelizmente, queridos irmãos, isso tem acontecido. A igreja tem servido a propósitos, interesses humanos, políticos. A igreja tem usado o púlpito e transformado o púlpito em palanque de político. É aleluia com tristeza, né, meu irmão? Eu dou aleluia porque é uma verdade, mas é com tristeza que a gente quer dizer isso. O palanque agora é o púlpito. O palanque agora tem sido o púlpito, e o povo de Deus, o rebanho de Deus, da qual Jesus morreu na cruz, esse santo rebanho, tem sido os consumidores desse homem ou desses homens que usam o púlpito para interesses humanos, políticos e financeiros. E quando a igreja se levanta, como fiel igreja de Deus, aquela que ele edificou sobre uma rocha, e as portas do inferno não prevalecem, não, ela não prevalece porque o inferno vem contra ela, não, ela prevalece porque ela vai, e as portas do inferno é que são quebradas, destruídas, porque a igreja de Deus é vencedora, irmãos. A igreja do Senhor é vencedora, ela é incontaminada, mas estão contaminando, infelizmente. Mas diferente disso, irmãos, dos interesses humanos, a igreja intermedia os interesses do céu. Diga comigo, a igreja está muito devagar. Acho que você comeu feijoada hoje, comeu ontem, mas estou aceso. Diga comigo, a igreja intermedia os interesses, diga comigo, de Deus, não dos homens. Eu conheci um pastor, ou alguns pastores, que tinham 5 cadeiras. 1, 2, 3, 4, 5. Essa 3 aqui era uma de braço, com encosto vermelho, toda dourada. Aí uma irmã, uma vez, que tinha ossos de vidro, uma doença, ela media 1 metro de altura, e ela não podia pegar nela de qualquer jeito, senão ela se quebrava toda. Mas era uma missionária. E não tinha cadeira na igreja, só tinha bancos de madeira duro. E tinham que pegar naquela cadeira 3, Jesus. Eu já estava vendo mal. Quando o varão chegou e viu a irmã sentada na cadeira dele, o cara se transformou. Quem deixou essa irmã sentar na minha cadeira? Aí o irmão hoje de manhã lá na igreja, ontem, parou o carro na minha vaga. Fabiano, cadê você? Cadê o Fabiano? Fabiano. O Fabiano para a caminhonete dele na minha vaga. Eu tira, dá licença. Irmão, cada um no seu quadrado. Nesse caso aqui, cada um no seu retângulo. Tira. Essa vaga é minha, rapaz. Ele, pastor, o senhor quer que eu tire meu carro? Meu irmão, o único lugar que eu vou brigar contigo, se você tentar me roubar minha vaga no céu. Porque vaga em estacionamento, meu irmão, eu arrumo em qualquer lugar. Lá ali, no estacionamento ali do posto. Se aqui tiver cheio, eu cheguei atrasado e minha vaga foi cumprida e não tem onde parar, eu paro no posto, irmãos. O único lugar que ninguém vai me roubar minha vaga é no céu. O resto pode ficar aí. Quem quiser, eu dou até o IPTU passado da casa. Porque quando Jesus voltar, eu vou para lá, e se você quiser ficar com o que eu tenho, pode ficar. Até passo de papel passado para você no cartório. A igreja do Senhor fiel, ela intermedia os interesses de Deus, não dos homens. Lucas capítulo 10, por favor. Lucas 10. Nós fomos almoçar um tempo atrás com um pastor que vocês conhecem muito bem, de repente de nome, mas ele não está mais entre nós, foi assassinado pelo enteado. Robinson Cavalcante. É um bispo anglicano e veio pregar no domingo de manhã aqui. Aí o bispo Rubem ia levá-lo para almoçar. Aí estávamos eu, pastor Arlindo, acho que o pastor Arlindo estava, não lembro, e o pastor Gilson. E eu ia almoçar em casa, aí a esposa tinha feito uma comida gostosa lá.
Aí ela disse, aí, vai almoçar? Eu falei, poxa filha, o bispo me chamou para almoçar com o bispo aqui, mas eu queria muito estar aí com vocês. Ela, puxa vida, vamos almoçar onde? Tal lugar. Ela me leva aí. Eu falei, não dá, irmã, não dá. Estava lá, varão? Estava não? Rapaz, era tanto garfo e tão pouca comida. Era um negocinho assim, ó. Falei, Jesus, era muito garfo para pouca comida. Bastava um garfo, uma faca, me resolvia parar daqui. Mas era muito garfo e pouca comida. E eu estava nem terminando de comer a primeira, o cara já puxava o prato, já botava um outro limpo. Eu falei, calma aí, rapaz, tem uma salada aqui. Tem um palmito aí que você esqueceu. Aí tá tirando. Falei, meu Deus do céu, mais outro prato. Agora veio com outro prato. Jesus. Meus filhos lá comendo uma comida boa, graças a Deus que Deus nos tem dado. Mas eu fiquei tão constrangido. Ó, irmão, estou fazendo discurso de pobre coitado que não está. Por favor. Eu falei, não. Quando vê a banana split, eu sei que é a paixão delas. Eu falei assim, Senhor, eu vou oferecer por libação. Eu estou oferecendo por libação, mas eu não quero. Moço, pode devolver. Eu não quero não. Quero dizer para você, irmãos, que você está diante de uma igreja cujo nosso bispo é um homem simples, de hábitos simples, e que preza em fazer dos seus pastores homens simples. Estou diante de um pastor, homem simples. Pastor Luiz Carlos, um homem simples. Pastor Sérgio, um homem simples. Pastor Robson, um homem simples. Nós buscamos os interesses do céu, não da terra. Que Deus nos ajude a nos manter assim até a volta dele. Nos ajude sempre em oração. Capítulo 10, verso 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70, leia comigo, e os enviou de 2 em 2, leia com calma, para que o precedessem aonde? Em cada cidade e lugar, e aonde ele estava para ir. Jesus disse assim, olha, vocês vão antes de mim, vocês procurem cidades e lugares antes de mim, e pregue, está próximo o reino dos céus, porque depois que vocês fizerem isso, eu vou terminar o trabalho. Irmãos, a igreja faz exatamente isso. Ela precede o Senhor aqui agora. Não, ele não vai vir de novo na cruz, não. Ele agora vai voltar em glória. Nós estamos aqui dizendo, irmãos, está próximo o reino dos céus. E a igreja, para isso, não tem que buscar os seus próprios interesses, não tem que buscar interesse humano, política. Ela precisa intermediar tão somente a palavra da verdade e proclamá-la todos os dias. Todos os dias. Aí o irmão foi embora para outro estado e perguntou, pastor, o senhor conhece igreja tal? Disseram nessa cidade que ela é muito boa. Eu disse, não conheço. Pindamonhangaba. Pastor, o senhor conhece outra igreja assim, que é um ministério novo? Eu falei, também não conheço. Disseram que é muito boa. E ele falou de umas 8 igrejas muito boas. Eu disse, rapaz, o que está faltando nessa cidade, então, para você frequentar, não é uma igreja boa, porque lá tem muitas, mas uma igreja fiel. O dia que você encontrá-la, entre nela e fique ali e seja pastoreado por aquele homem de Deus. Nunca procure uma igreja boa, porque você vai encontrar inúmeras igrejas boas dentro do estado do Rio de Janeiro. Mas procure uma igreja fiel. Uma igreja fiel é aquela que o sistema deste mundo a vê como uma ameaça, a vê como alguma coisa que pode interferir nos seus interesses, nos seus problemas ou nos seus projetos. Em meio, Senhor, a esse cenário, irmãos, de espiritualidade e moralidade talvez em decadência, que favorece para que a igreja deixe de ser fiel e relevante dentro desse mundo, o que a igreja hoje tem como responsabilidade fazer? O que a igreja
precisa fazer? Qual é a responsabilidade dessa igreja hoje, dentro deste mundo, desse sistema espiritualmente e moralmente corrompidos, destruídos, completamente deturpados? Pastor, só está jogando pedra nos outros? Não, irmãos, não é nada disso. Mas eu, conversando com o bispo Rubem, com um pastor que veio aqui procurá-lo, eu disse: irmãos, o lobo só espera a oportunidade do pastor ficar disperso para pegar as ovelhas. O dia que o pastor ficar de bobeira, o lobo entra e arrebata as ovelhas. E eu disse para esse irmão: varão, se você hoje está cuidando de algum problema dentro da igreja, está tirando talvez ali de um lugar, o irmão que te trouxe problema, fique atento, porque daqui a pouco você vai ter que agir em outra área. A preocupação do pastor é de dia e de noite. A missão do pastor é cuidar da ovelha dele, ao que Deus confiou. Então, qual é o papel dessa igreja? Desse cuidado que a igreja precisa ter com o seu rebanho, com a sua igreja, com o seu povo. O que essa igreja representa neste mundo? Primeira coisa, eu quero terminar com mais um exemplo. Ela representa o reino de Deus nesse mundo. Diga comigo: a igreja é o reino dele neste mundo. Nós somos a embaixada, a igreja do Senhor é a embaixada. A igreja do Senhor é a agência de Deus nesse mundo. A embaixada, quando você vai para qualquer país e procura uma embaixada, você vai procurar um lugar onde aquele pedacinho de terra é a tua terra. Ali você encontra alguém que possa falar a sua língua. Ali você vai encontrar alguém que possa te dar algumas orientações. Perdi o passaporte. Você vai na embaixada e ali você busca um refúgio, um abrigo, uma ajuda, uma orientação, para que eles possam te ajudar a sair daquela situação e voltar para o seu país. Mas aquela embaixada nos Estados Unidos, que é do Brasil, não é uma terra brasileira. A embaixada dos Estados Unidos aqui só é um pedacinho de chão, mas não é Estados Unidos aqui. A igreja é uma agência de Deus, uma embaixada, só que ela não pertence a esse mundo, ela pertence aos céus. Ela veio aqui representar o reino, e eu e você somos os representantes desse reino aqui na terra. Nós somos os representantes dessa igreja, Paulinho, lá no Paulinho, na rua Quermesse, que eu não sei o número até hoje, depois de 3 anos, Paulinho. Na rua Quermesse, nós somos o representante na rua Quermesse do reino de Deus. Lá na Prata, no de pastor Alessandro, nós somos o representante do reino de Deus nesse mundo, irmãos. Aonde você for, no seu trabalho, na faculdade, você representa o reino de Deus. Diga comigo: a igreja tem uma origem. E a origem não é humana, irmãos, é espiritual. Jesus falou para Pedro: eu edificarei a minha igreja. Eu vi um pastor dizendo: eu vou viajar, e o meu irmão de sangue está aqui, mas ele não manda na igreja. Quem é o presidente sou eu. Rapaz, que tristeza. Eu vi um homem chegar e falar assim: só saio daqui assassinado. Mas quem é homem para me matar? Eu falei: Jesus. Esse homem morreu, deixou a igreja hoje está muito bem, obrigado. Irmãos, a igreja pertence ao Senhor. Nosso papel aqui é representar este reino com fidelidade. A igreja tem origem divina, ela foi edificada pelo Senhor. Nós somos uma agência de Deus nessa terra, mas não somos dessa terra. Eu fico impressionado com o que o bispo faz. Ele estabelece uma igreja, ordena o pastor e fala: pastor, prepara o documento que a gente vai doar a igreja para você. Não, para você não, para a igreja local. E vai, compra um terreno, constrói a igreja e pega para o pastor e fala assim: pastor, essa igreja não te pertence, é da comunidade, vai embora. Porque ele entende que a igreja não pertence a ele. Sabe o resultado de tudo isso aqui? E desses frutos que nós temos visto? Um coração entregue ao dono da igreja. Ah, mas esse cargo aqui é meu, pastor, ninguém me tira daqui. Rapaz,
Deus é que tira, Deus é quem põe, Deus é quem exalta, Deus é quem abate. Ele é Senhor da igreja. Nós somos só os representantes dele aqui neste mundo. Perguntaram a um certo pastor: qual a igreja mais importante do mundo? Porque estavam discutindo sobre a igreja na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, ou Coreia do Norte, profeticamente. Na Coreia do Sul, uma mega igreja, uma das maiores do mundo. Aí perguntaram se grandeza é a mesma coisa que importância para esse pastor que era um professor. Aí perguntaram para ele: qual é a igreja mais importante do mundo, professor? Ele disse: a igreja que Deus está formando dentro de você. Sabe qual é a igreja mais importante? A igreja que Deus está formando dentro de você. Diga: eu sou a igreja. Tá muito, tem que ser mais pentecostal. Eu sou a igreja que Deus está formando para a glória dele. Você pode aplaudir o Senhor? O que a igreja precisa ser então, além de uma representante do reino de Deus nesse mundo? Precisa ser espiritual. A igreja está muito carnal. Eu estou me policiando para ficar mais preso aqui atrás do púlpito, principalmente que esse aqui é grandão. Porque eu gosto de música. Música está na minha vida desde os meus 12 anos de idade. E bateria é um mal, é um vício que em qualquer lugar que eu estou, tocou alguma música, o pezinho, olha para baixo aqui, olha para baixo aqui, ó. Olha o pé. O pé está assim, ó. O pé está assim, a mão está assim, ó. Me observa, passa a me observar o tempo todo assim, ó. Qualquer música, o tempo todo. E querendo ou não, o corpo balança. Aí o pé balança. Aí o corpo balança. Aí o irmão fala assim: pastor, está dançando. Eu não estou dançando. É o corpo que está mexendo. É o corpo que mexe. Aí o pastor está muito carnal. Gente, eu não estou carnal. Pelo menos eu estou lutando para não ficar. Estou lutando para me santificar todo dia. Mas eu agora estou me policiando para que eu não possa trazer a imagem ou levar a imagem que o pastor é carnal que está dançando, né? Ainda mais naquela musiquinha, né? Que tem um chimbalzinho, né? Mais rapidinha. Eu tenho que ter cuidado. Sabe por quê? Porque a igreja deve ser espiritual. E a igreja está muito carnal. A igreja anda muito carnal. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1, disse assim: eu não pude vos falar como espirituais. Por quê? Porque vocês são carnais. Aí Paulo explica por que eles eram carnais. Primeiro, porque vocês têm ciúmes. E ciúme, irmãos, é um sinal de falta de espiritualidade. Então Paulo vai mostrar no capítulo 3 de 1 Coríntios que o ciúme era um sinal que ele estava vendo dentro daquela igreja, que era um povo carnal, não espiritual. Mas o que, pastor? Contendas entre vocês. Porque vocês ficam escolhendo A, ficam escolhendo B, e isso tudo é a demonstração de que vocês não evoluíram espiritualmente. Queridos irmãos, rapidamente, a igreja fiel precisa se manter distante do que nós estamos chamando hoje de secularização. Sabe o que é isso? É o abandono gradual de tradições, de valores e princípios. Pastor, tem uma música worship, né? Que é o nome agora? Worship. O que é o nome? O que significa isso, gente? Quem sabe? O que significa a música worship? O que significa isso? É um estilo? É uma música repetida? Ah, tá. É uma música repetida. Worship é uma música repetida. Aí fica falando santo, santo, santo. Aí fica quase uma hora falando santo, santo, santo. A secularização dentro da igreja é algo que nós precisamos estar fugindo todos os dias, que é o abandono gradual de tradições e valores e princípios. Hoje a gente coloca uma bandeira de Israel, amanhã a bandeira do Brasil, amanhã a gente vai levar um chofar, daqui a pouco a gente vai começar a colocar aqui uma garrafa de azeite e vai começar a molhar a cabeça de todo mundo, fazer agora vocês são cheios do Espírito Santo.
a gente traz o mundo para dentro da igreja, a gente quebra as tradições. Pastor Luiz falou certa vez aqui, e eu concordo com ele. Púlpito, e o bispo hoje repetiu, terno não prega. Prega, irmãos? Terno prega? Gravata prega? Mas isso aqui requer um padrão da gente. Vir para cá, o irmão veio do trabalho, pastor, estou de tênis, de calça, choveu, o trem atrasou, não deu tempo de ir, ele estava escalado para tocar bateria, ele ficou lá fora, ele não queria entrar, eu fui lá fora e peguei ele, meu irmão, você vai tocar de calça, de tênis, com uma camiseta, com uma camisa de gola polo, ele sentou e tocou bateria. Porque esse rapaz, ele não tinha a intenção de subir aquela plataforma porque o coração dele estava incomodado. Mas pelo coração dele, Deus me incomodou de pegá-lo lá fora e colocá-lo sentado ali naquela bateria para tocar. Mas há pessoas que não usam de reverência com esse lugar. Ah, pastor, mas hoje em dia o pastor não precisa usar um colarinho para pregar. Ele pode usar uma calça jeans, empacotada a vácuo, né? Para colocar um sacrifício, para tirar deve ser 2. Aí ele coloca uma calça daquela, coloca uma blusa mamãe tô forte, né? O cara todo definido daqui para cima, daqui para baixo tem uma bola aqui, e ele está marombado, e ele é o encanto da mulherada. É a secularização, calça rasgada, sapato rasgado. Isso é a secularização, é o estrago da igreja, irmãos. Pode nos chamar de radicais, mas foi assim que nós aprendemos. É assim que nós temos sido ensinados a cada dia. E quando a gente começa a permitir mudanças graduais, hoje, mas pastor, eu acho que ir ali naquele barzinho não tem nada a ver. Mas pastor, também não tem nada a ver naquele barzinho eu levantar e dar uma dançadinha. E daqui a pouco você não está dando só uma dançadinha, você está com uma mesa repleta de cerveja. E você acha que isso é a coisa mais normal do mundo. É o envolvimento gradual com as coisas desse mundo. A igreja precisa ser mais espiritual, irmãos. Não só uma representante do reino de Deus nesse mundo, ela tem que ser espiritual. E uma igreja espiritual, irmãos, a igreja espiritual, ela corrige no amor. Gálatas 6, verso 1, e eu me dirijo para que a gente possa servir a Santa Comunhão. A igreja espiritual, ela faz 3 coisas. Gálatas 6:1, Gálatas 6:2 e 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, olha o que a igreja espiritual faz. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, leia, vós que sois o quê? Faz o quê? Corrige-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejais também tentado. A igreja espiritual, que foge da secularização, que não é influenciada por este mundo, o que ela faz? Ela corrige no amor. E se cuida, para não ser tentada e cair também. A segunda coisa, essa igreja espiritual é uma agente de cura, ela é uma agente de restauração, ela é alguém representando Deus nessa terra, cumprindo a lei de Deus, que vai dizer para o que está fraco, Deus é contigo, Deus é maior. Versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Eu quero convidar os irmãos para servir a ceia aqui, por favor. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Diversos preceitos. E agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos ademoestem. Vou repetir, irmão.
Agora vós, irmãos, rogamos que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Paulo está falando das autoridades espirituais. Paulo está falando que uma igreja espiritual corrige no amor, ela é uma agente de cura, mas ela também cumpre suas ordenanças divinas. Ela cumpre os seus propósitos. Que Deus nos ajude a ser esta igreja dentro deste mundo. Amém? Curve sua cabeça.